Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo informativo do time local científico da IFMSA Brasil da UFMA de Pinheiro. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o DataSUS. Vamos falar como realizar a coleta de dados de uma forma geral. A gente sabe que o DataSUS ele inclui vários sistemas de informação. Esses sistemas de informação têm dados sobre natalidade, sobre mortalidade ou sobre agravos de notificação compulsória. Um exemplo de sistema de informação de mortalidade é o SIM. E um sistema de informação sobre agravos de notificação compulsória é o SINAM. Aqui nós não vamos entrar nas especificidades de cada um desses sistemas, porque eles têm alguns detalhes que diferem entre eles, mas vamos mostrar de uma forma geral, usando algum deles como exemplo, como fazer a coleta de dados, certo? Então vamos lá. Então, gente, o site que nós vamos utilizar é esse aqui, que é o site antigo do DataSUS. Nós não vamos utilizar o novo, porque o novo ainda tem algumas diferenças, né? De disponibilidade de dados e outras coisas. E no final das contas, vai funcionar do mesmo jeito. Então, vocês vão conseguir entender a base com a gente utilizando esse site anterior como exemplo. Então, vamos lá. Pronto, aqui a gente está no site do DataSUS. E aqui a gente tem o tipo de informação que a gente pode ter acesso. Aqui eu vou acessar dados de estatísticas vitais, por exemplo. Estatísticas vitais, ela vai compilar dados sobre natalidade, mortalidade e outras coisas. Em geral, a gente utiliza mais esses dois primeiros. A gente vai abrir aqui essa parte da mortalidade. E é sempre bom a gente verificar essas informações que vêm depois do título da informação, né? A gente sabe que os dados da mortalidade que nós vamos ter disponíveis são de 1996 a 2018, ou seja, a gente não vai ter anterior a isso. E a gente sabe que a gente ainda não tem 2019 disponível, ou pelo menos não está totalmente consolidado. O que significa que pode ter alguns dados disponíveis de alguns estados e de outros não, ou de alguns meses sim e de outros não. Então, a gente só tem até 2018, de forma integrada. E classificados pela CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, né? Então, vamos clicar, abriu, e aí aqui ele pergunta que tipo de óbitos que a gente quer baixar dados, né? A gente pode escolher os óbitos fetais por causas externas, enfim, tem várias classificações, só que se a gente for aqui em mortalidade geral, nós também teremos acesso a esses outros tipos de óbitos aqui. Então, eu vou clicar em mortalidade geral. Aqui do lado ele abre o mapa do Brasil para a gente escolher a localização. A gente pode escolher um estado e clicar em cima dele, ou somente vir aqui e selecionar Brasil por região e unidade da federação. Assim, a gente não vai estar selecionando um estado em específico, mas vai estar abrindo um local onde nós poderíamos baixar os dados do Brasil inteiro, separado por região e unidade da federação. Ou se a gente preferir, a gente tem como baixar por município. E aí é só selecionar essa segunda opção aqui. Aqui eu vou escolher o Maranhão, no caso, para exemplificar. Então, eu vou clicar em cima do mapinha do Maranhão. Ou eu poderia selecionar também aqui nas opções, mas vou selecionar aqui mesmo. Certo. Aí abre aqui a aba onde a gente vai baixar as informações. A gente sabe que uma tabela ela é composta por linhas e colunas, né? As linhas são os componentes horizontais das tabelas e as colunas são os componentes verticais. Então, vamos lá. Nas linhas, eu vou querer que apareçam os municípios. Então, assim, eu vou ter o nome dos municípios do Maranhão, um embaixo do outro, porque cada um vai ser responsável ali por uma linha. Então, a gente vai ter a Ceilândia, logo embaixo, São Luís e etc. E assim, cada uma dessas informações que estão na mesma coluna vão ser responsáveis por uma linha. Certo. Aqui na coluna, eu vou escolher, por exemplo, capítulo CID-10, que é uma informação que eu posso escolher, mas tem muitas outras aqui, como vocês podem ver. Eu posso escolher região de saúde, só que não faz muito sentido se eu já botei aqui uma informação de localização, né? Então, aqui eu boto uma informação de localização, aqui eu boto uma informação que tenha uma outra característica, que aí foi como eu coloquei aqui capítulo do CID-10, que não tem mais relação com localização.
Tá, se eu não quiser colocar coisas que relacionem com causa, mas com tempo, eu posso escolher aqui o ano do óbito. E aí aqui eu selecionaria vários anos e apareceria um ano ao lado do outro. Se eu não seleciono o ano do óbito e eu seleciono vários anos, eles ficam somados em uma célula só. Não ficam separadinhos por coluna. Vocês vão ver a diferença. Tá bom. Então tá, aqui eu vou deixar capítulo do CID-10. E aqui eu vou deixar óbitos por residência. Ou seja, vai me mostrar o número de óbitos dependendo do município onde a pessoa mora. Porque aqui eu selecionei município, certo? Mas se eu botasse óbitos por ocorrência, aqui apareceria o número de óbitos nos municípios onde ocorreram os óbitos. Ou seja, uma pessoa ela pode morar em Pinheiro, mas ela teve uma doença e foi transferida para São Luís e ela faleceu em São Luís. Então, o município de ocorrência seria São Luís e o município de residência seria Pinheiro. Tá bom, mas vamos deixar aqui o óbitos por residência. E eu vou escolher aqui o período de 2018 a 2015, 4 anos. Certo, agora eu vou lá embaixo e vou apertar mostrar. Certo. Então, ó, como eu tinha colocado, cada linha corresponde a um município. Aqui, ó, uma linha é a Açailândia, outra linha é Afonso Cunha, outra linha é Água Doce do Maranhão, enfim. Os municípios estão nas linhas. E eu tinha colocado para as colunas serem os capítulos do CID-10. Então, aqui, ó, capítulo 1, essa coluna. Capítulo 2, essa coluna. Ou seja, quem faleceu por causas que compõem o capítulo 1 do CID-10 vão estar aqui. Que compõem o capítulo 5 estão aqui. Certo? Então, é isso. Vou descer aqui. Lá embaixo, a gente pode clicar aqui em cópia como CSV e ele vai fazer o download dessa tabela em formato de tabela do Excel. E também tem essas outras opções que não são importantes para o nosso objetivo de agora. Certo? Então, vamos lá. Vamos voltar. E vamos mudar as seleções que nós já fizemos. Aqui eu vou colocar... eu poderia deixar município, mas eu vou mudar só a título de... mostrar outras informações. Eu vou botar aqui faixa etária. Aqui do lado eu vou colocar anos agora, para vocês entenderem a diferença. Ó, capítulo do CID-10 que eu tinha colocado antes, né? E eu tinha colocado 4 anos. Então, cada coluna daquela, ou linha que aparecia, cada célulazinha lá que tinha um valor, correspondia à soma dos óbitos que tinham ocorrido nesses 4 anos que eu selecionei. Agora eu vou colocar aqui ano do óbito, certo? E aqui eu continuo deixando óbitos por residência, porque não faz muita diferença para mim, para esse objetivo de agora. E, novamente, eu vou botar a amostra. Então, aqui, ó, ele colocou cada faixa etária é uma linha, certo? Menor de 1 ano é todo nessa linha, quer dizer, de 1 a 4 anos nessa linha, enfim. Todas as faixas etárias, cada uma em uma linha. E agora os anos, como eu coloquei para eles aparecerem nas colunas, eles aparecem separadamente. E não como uma soma, como aparecia antes, certo? E aqui, novamente, cópia como CSV para baixar os dados. E aqui algumas notas. Essas notas são importantes. Por exemplo, a gente faz um estudo, produz um artigo sobre mortalidade, e em 2011 a gente tem alguma característica que a gente não consegue explicar. Como, por exemplo, se alguma doença respiratória tiver mudado seu CID nesse período, por exemplo. E aí a gente vê que antes de 2011 a gente tinha uma característica para as doenças respiratórias e depois de 2011 essa característica mudou totalmente. Então, como houve essa mudança no conteúdo da declaração de óbito, que ele fala bem aqui, isso pode ser a causa dessa mudança do padrão epidemiológico. Então, a gente tem que estar sempre atento para essas notas para a gente saber se elas interferem no resultado das nossas pesquisas. Além disso, aqui ele tem outra nota, que ele diz que no dia 13/6 de 2019, os arquivos referentes ao ano de notificação de 2017 foram atualizados, ou seja, estudos provavelmente feitos antes dessa data têm algum dado diferente, porque se foi atualizado, houve mudança nos dados. Então, foi alterada a causa básica de 2 registros e foi excluído um registro. A mudança não é grande, mas eles sempre vão deixar aqui nas notas para eventuais consultas e reformulações e correções e tudo que possa acontecer com um artigo científico. Enfim, vamos voltar novamente.
Aí aqui eu já mostrei para vocês o que se vai no conteúdo da linha, na coluna e no óbitos por residência. Aqui novamente eu vou deixar os 4 anos selecionados, eu vou mudar aqui a informação da coluna para sexo. E aqui eu vou colocar estado civil, não, escolaridade, pronto. Escolaridade. Então, eu vou ver agora a mortalidade no Maranhão, né, quantos óbitos ocorreram, de acordo com a escolaridade que vai estar em cada linha, e com o sexo que vão estar nas colunas. E além disso, eu vou querer ver somente pessoas maiores de 19 anos. Então, eu venho aqui. Aqui são vários filtros, gente. Nós podemos fazer várias composições com esses filtros. E aqui eu vou selecionar só maiores de 19 anos. Ou seja, eu clico aqui no 20 e vou selecionando os de baixo. É só segurar em Ctrl e ir clicando nas outras idades. Eu vou tirar a idade ignorada também. Mostra. Aí, então, o que a gente tem aqui? Tem uma tabela que em cada linha a gente tem uma categoria de escolaridade. Em cada coluna a gente tem uma categoria de sexo. E a gente sabe que essas informações que estão aqui são só de pessoas maiores de 20 anos, ou seja, só adultos e idosos, não temos crianças e adolescentes aqui. O período é de 2015 a 2018, ou seja, no sexo masculino, que não tem nenhuma escolaridade, ou seja, 0 anos de escolaridade. A gente tem 24.203 registros entre os anos de 2015 e 2018. E como a gente sabe, os anos não apareceram separados, porque eu não selecionei ano lá na categoria da coluna. Certo. A gente também poderia colocar ano na categoria da linha, né? Aí apareceria aqui os anos 2015, 2016, 2017 e 2018. Certo. Aqui é o total, que é a soma desses dois. E os ignorados são informações que não foram preenchidas na declaração de óbito. Porque, no caso, o que dá origem a essas informações aqui do DataSUS de mortalidade são as declarações de óbito. Então, se o sexo da pessoa ou a escolaridade não é preenchida, aparece como ignorado. Então, aqui no caso, como a gente tem cada coluna o sexo, esses aqui são os ignorados do sexo. Então, a gente sabe que 22 pessoas não tiveram seu sexo preenchido na declaração de óbito. E aqui embaixo a gente tem os ignorados da escolaridade, ou seja, a gente vê que é bem maior o número. 5.671 pessoas do sexo masculino não tiveram a escolaridade preenchida e 3.000 do sexo feminino não tiveram a escolaridade preenchida. E aqui novamente as mesmas notas, que são importantes, a depender do seu objetivo de estudo. Então é isso, gente. Agradecemos pela atenção e logo mais nós vamos aparecer com outros vídeos sobre outras fontes de informação secundária. Muito obrigada.